Boa noite para quem vai assistir agora e como eu vou deixar gravada, bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois essa live. Essa live é uma live que eu nunca fiz antes. Oi, Dani, boa noite. Que é sobre dor na relação, né? É uma queixa, uma das queixas mais frequentes nas pacientes com endometriose. Acima dessa queixa só tem a queixa de cólica menstrual, né, que vai piorando com o passar dos anos. Mas a dor na relação, principalmente na penetração profunda, é uma queixa que a gente valoriza e sempre pergunta na consulta da paciente que tem uma história assim que sugere endometriose, que a gente pensa em investigar endometriose. E hoje eu convidei um convite bilateral, vamos dizer assim, a Caíssa, que é, primeiro ela foi minha paciente, então tava falando com o pessoal aqui que está entrando na live, Caíssa, sobre como a gente se conheceu. Na verdade, eu não sei, até bom a gente conversar sobre isso, não lembro como você chegou ao meu Instagram, ou chegou até mim, mas essa conexão do Instagram que é importante a gente falar Sim, nesse início da live, é. muito importante. Como você chegou até Então, mim? foi uma outra Uma médica que paciente. eu tenho contato, que me indica paciente, que citou você uma vez no perfil dela, lembrou? Foi Isso, a Tabata? isso. Foi a Tabata? Ela citou você. Tabata. Tabata foi Você falou, ela recente. citou você, né, no Instagram, e aí eu entrei no seu Instagram, super me identifiquei com você, com a sua forma de trabalhar, e então já estava desconfiando que eu tinha endometriose, e aí procurei você e foi batata, né? Mais uma para É a segunda live dessa semana com paciente. sério, nossa, Jesus. Afinal, uma em cada 10 mulheres tem endometriose, assim, a gente até tá achando que tem mais do que isso, mas assim, então a chance de não da galera ao redor não ter endometriose tá difícil. Tá difícil Tá mesmo. difícil. E aí, gente, a Caíssa comentou comigo, né? Eu já tinha falado para ela desse negócio de Instagram, tem que fazer Instagram, tem que aparecer, tem que fazer stories. Eu fico azucrinando minhas pacientes na consulta em relação a isso, gente. Quem vier já sabe. Se for da área de saúde, eu vou azucrinar com o negócio de Instagram também. Só Faz mudar. parte do esforço colaborativo Isso que a gente aí. está aqui nesse mundão. Um ajuda o outro, um puxa o outro. E aqui no Instagram, eu tenho minhas pessoas que me puxam, né? Doutora Priscila Antunes, doutor Vitor Sorrentino, o Guilherme, são pessoas que me puxam aqui no Sim, Instagram. Então, nada mais justo do que eu puxar outras sim. pessoas, como Isso aí. Caíssa, que está aqui hoje com a gente para a gente conversar sobre essa profissão que não é nova, né? A fisioterapia não é uma profissão nova, mas eu acho que para muitas pessoas ainda as pessoas não sabem direito o que é a fisioterapia pélvica, não entende, né? A Exatamente. grande maioria. Até os próprios médicos acabam não indicando, Por assim, por não não saber que o entender. papel da fisioterapia é tão importante nas Uhum. doenças ginecológicas, não é só Sim, na endometriose, em sim. várias doenças ginecológicas. Então, Caíssa, aproveita e explica pra gente aí como que funciona essa especialização dentro da Então, fisioterapia. a Explica pra fisioterapia gente. pélvica, né? A gente trabalha com a musculatura da região pélvica e toda a função dessa musculatura. Então, qual que é quais são as funções da musculatura do assoalho pélvico, né? É ajudar no suporte dos órgãos pélvicos, né? Que ficam em cima do assoalho pélvico, em cima da musculatura. Então, ajuda no suporte do útero, da bexiga, do reto. Muitas vezes, né, assim, você tá careca de saber, né, mas os pacientes não. Muitas vezes, né,
os pacientes escutam, fulano operou a bexiga, fulano teve que fazer uma cirurgia de períneo, né? E aí, muitas vezes, se esse assoalho pélvico tivesse forte, a gente poderia evitar essa cirurgia, né? Então, o assoalho, a função também dessa musculatura é ajudar na continência urinária e fecal, né? Então, se essa musculatura estiver fraca, a pessoa pode perder urina, perder fezes, perder flatos, né? E também, se essa musculatura estiver muito tensa, essa pessoa pode não eliminar a urina direito, né? Pode auxiliar na constipação intestinal. Uma das funções do assoalho pélvico também é ajudar na saúde sexual, né? Então, se essa musculatura estiver muito tensa, essa mulher pode sentir dor na relação, né? E tudo mais. E se essa musculatura estiver muito fraca também, a mulher pode ter uns orgasmos muito fraquinhos, ou às vezes nem conseguir, pode não sentir prazer na relação sexual, né? O assoalho pélvico também tem a função da saída do bebê, então ajuda também, né? Se esse assoalho pélvico estiver relaxado, com uma boa flexibilidade, é mais fácil do bebê sair, não ter laceração nesse períneo, né? Então, e o assoalho pélvico ajuda também, tem uma função postural, ajuda no equilíbrio postural. Então, muitas vezes a mulher perde urina, né? E aí a gente pede para ela fortalecer o corpo dela todo o complexo lombopélvico, né? Abdômen, bumbum, costas, pernas, porque se o corpo dela tiver forte, equilibrado, é mais fácil de tratar essa incontinência urinária, porque o assoalho pélvico vai ficar menos cansado, é menos peso em cima dele. O peso está equilibrado. Deu para entender? Acho que eu falei de todas as Deu. funções do assoalho pélvico. São E são muitas muitas, funções e cobrem muitas. É muitas essencial internações, pro. né? Não, não é uma coisa Sim, específica, né? Para várias queixas, o fisioterapeuta pélvico sim. pode É ajudar essencial para melhor mulheres. da qualidade. A fisioterapeuta pélvica atende Atende, homens? atende. Eu atendo mulheres, mas eu atendo mulheres, me especializei mais em mulheres e tudo mais. Mas sim, fisioterapeuta pélvica também atende homem. Homem tem muita incontinência urinária depois de fazer uma cirurgia de próstata, pode ter uma incontinência fecal, pode ter uma Uhum. dissinergia, uma incoordenação muscular, né? Para evacuar e tudo mais. Então, tem várias coisas aí que o homem tem também que a gente Muito. pode trabalhar. Eu não, nunca tinha pensado nisso. Não, Assim, sim, tem homem, inclusive, com dor faz todo pélvica, sentido. né? Tem homem, inclusive, com dor pélvica, que a fisioterapia pélvica trata. Muito interessante. Então, eu comecei a live, Caíssa, falando, né, da endometriose, que é um dos temas que eu mais Sim, falo aqui no meu Instagram. E aí, para né, para dar um exemplo para o pessoal que está aqui na live, né, a dor da endometriose normalmente é uma dor na penetração sim, profunda, quando o pênis bate isso. lá no fundo. Por quê? Porque a endometriose ela é uma situação, né, uma doença inflamatória que vai causando, com o passar dos meses, uma inflamação, cicatrização, e ali atrás do colo do útero, que tem os ligamentos útero-sacros, é onde normalmente o negócio vai progredindo a endometriose. Oi. É, e ali na endometriose vai ficando espessado, ali passa nervos, e na hora da penetração, né, que quando estica a vagina, repuxa o nervo, e normalmente essa paciente Uhum. sente dor. Então, na fisioterapia pélvica, Caíssa, esse tipo de dor na penetração profunda dá para ser abordada de alguma Então, forma ou é não? complexo, né? É complexo. Se alguma coisa não ficar claro, você me fala que eu explico novamente.
Vamos lá. Para começar, Tá. todo esse processo vai acontecendo e o que que o cérebro dessa pessoa vai fazendo para proteger ela? Ele sabe que toda vez, o cérebro entende que toda vez que ela ter essa penetração profunda, sentir essa dor, ela vai, a mulher, né, vai sentir dor. Então, o cérebro ele vai proteger a paciente de sentir essa dor. Ele vai querer proteger ela. Então, o que que ele vai fazer para proteger a paciente de sentir essa dor? Contrai essa musculatura, né? E aí, cada vez esse ciclo de dor, ele só vai aumentando. Cada vez que essa mulher vai ter penetração, sente dor, cérebro protege mais ela, né? Contrai mais. E aí ela contrai a musculatura, dói muito mais, né? Se ela não tivesse ali nessa situação, então vai doendo cada vez mais. Então, o que que a fisioterapia faz? O fisioterapeuta, ele vai relaxar essa musculatura não só da região pélvica, porque não é só na região pélvica que acontece, né? O paciente pode fazer uma tensão também dos adutores, né? Dos músculos das pernas, do bumbum, da lombar, né? Do abdômen. Então, a gente vai atuar relaxando toda essa musculatura e dando função para ela. A gente tem que mostrar para essa mulher o que, que é uma contração, o que, que é um relaxamento, para ela entender o que está acontecendo ali, né? E como ela pode auxiliar. A gente também, como fisioterapeuta, é interessante, né? A gente dá opções para essa mulher. Por exemplo, é na penetração profunda que ela sente, então a gente vai pegar, eu tenho um Kama Sutra no meu consultório, tá até emprestado com uma paciente, mas eu tenho um Kama Sutra aqui, e aí a gente vai passando e explicando para a paciente quais são as penetrações profundas que ela pode sentir mais dor e quais são as penetrações mais superficiais que ela pode não sentir tanta dor assim. E a gente também tem que fazer uma educação sexual com o paciente. A gente tem que explicar para a paciente, né, que não adianta ela ficar ali pensando naquela dor. Ah, eu vou sentir dor, desesperada. Ela tem que relaxar no momento, né? Mas não é fácil relaxar assim. Ah, como que eu vou relaxar então, né? Então, a gente tem que explicar para essa paciente, às vezes para o parceiro da paciente também, né? Que é muito importante essa mulher estar excitada, né? Durante a relação sexual. E ela não vai estar excitada assim de uma hora para outra, não, é tudo um processo, né? É um processo. Então, aquelas cenas, né, muito comuns em filme, que a mulher e o homem começam a se beijar naquela excitação, aquela loucura, essas cenas não são reais na maioria das vezes, né? Então, a gente tem que explicar isso para o paciente e explicar que é preciso ali ter uma preliminar, é preciso a paciente estar muito excitada para ter penetração. Então, se a paciente, se ela está ali super excitada para ter penetração, o que, que vai acontecer? A vagina dela vai se alargar, vai aumentar de tamanho e esse útero vai subir, né? Então, é muito importante a gente explicar isso tudo para o paciente, né? E também a gente trabalhar toda a questão de memória da dor para o paciente, né? E aí, se o paciente, né, vai operar ou não, é uma questão com o médico, né? Uma questão que o médico vai ver com o paciente, mas de qualquer forma, independente da cirurgia ou não, esse paciente, né, ele pode ter aquela memória da dor também. Então é interessante que a gente trabalhe essa memória da dor. E como que a gente vai trabalhar essa memória da dor, né? A gente trabalha hoje com o modelo biopsicossocial espiritual. Conhece? Já ouviu falar, né? Trabalha com Não, esse modelo. O que que a não. gente vai fazer? O que que a gente vai explicar para o paciente? Se nesse modelo biopsicossocial e espiritual de dor, a gente coloca várias questões. A gente coloca alimentação, a gente coloca sono, a gente coloca atividade física, a gente coloca lazer,
a gente coloca várias coisas. O lado emocional, o lado profissional, e aí o paciente tem que dar uma nota de 0 a 10 para aquilo ali. Então, aí o paciente, aos poucos, ele escolhe uma questão do modelo biopsicossocial espiritual para mudar, tá? Ele escolhe um daquele para mudar durante o mês. E aí o paciente vai mudando aquilo tudo. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a dor nunca é psicológica de forma alguma, né? Mas as nossas emoções, elas interferem em como a gente sente aquela dor, né? Então a gente tem que tratar o paciente como um todo. Não adianta só a gente relaxar a musculatura, só o paciente tomar remédio, só o paciente operar, não adianta, né? A gente tem que tratar o paciente como um todo. Então, é assim. Uma fisioterapia integrativa. Exatamente. Então, é assim que a gente começa a tratar o paciente, né, que tem essa dor lá no fundo. E a gente vai passando vários exercícios para o paciente. O paciente tem que fazer em casa também, tem que saber, tem que entender quais são os gatilhos dessa dor. Essa dor que muitas vezes, a dor dele, que muitas vezes é difusa, né? A gente tem que saber, o paciente tem que ter uma percepção maior de dor, saber aonde que ela está acontecendo. Então, isso tudo faz parte, do trabalho aí com a fisioterapia. Eu estou tentando ler aqui. E normalmente usa. Eu estou tentando ler Hã? aqui uma pessoa que falou aqui Continua, alguma Cíntia. coisa. Não, normalmente usa algum tipo de equipamento, é manual, normalmente utiliza o quê? Então, já falei, né, que é super importante que a gente trabalhe essa educação sexual, essa educação em dor, né? O paciente também, acho que eu não falei da educação em dor, né? Que a gente tem que mostrar para o paciente por que que ele está sentindo aquela dor, o que está acontecendo ali. Isso é muito importante também, faz parte, né? Do trabalho, e a fisioterapia usa terapia manual, muito mão, a gente usa muito mão, né? Baseado aí em várias técnicas, estudos e tudo mais, a gente usa muito a mão. A gente usa laser, a gente usa laser, a gente usa TENS, a gente usa o biofeedback, a gente usa vários aparelhos, né, e terapia manual para ajudar nesse processo. Então, tudo para relaxar o paciente, para ajudar o paciente a entender dessa dor, a ter uma percepção maior dessa dor, e a contrair e a saber o que é uma contração, o que é um relaxamento, o que é uma coordenação dessa musculatura, como funciona, o que ele tem que fazer, como é a funcionalidade dessa musculatura, como ele faz para essa musculatura ficar funcional. E como a Caíssa falou, né, gente, não adianta. Primeiro, tem que ter uma conversa, né, com o parceiro ou a parceira, né, sobre o que está acontecendo. Não adianta você fingir, né, fingir que não está com dor ou fazer só para agradar. Essas coisas, com certeza, no final das contas, não vai ser bom. Vai trazer algum tipo de prejuízo para a própria paciente ou para o relacionamento. Então, é importante o diálogo, né, com a outra pessoa, para outra pessoa entender de uma forma, não é aterrorizar a outra pessoa também, porque eu vejo que às vezes muitos homens ficam quase em pânico porque sabe que a mulher está em dor, né? Então precisa uma conversa para chegar num senso comum, porque às vezes durante o tratamento, ou com a fisioterapia, ou até antes de uma cirurgia, talvez o casal possa tentar achar outras formas de prazer sem necessariamente ter a penetração. Não necessariamente é obrigatório ter a penetração. Existem milhares de outras formas desse casal tentar se curtir, né? Sem necessariamente ter a penetração, já que aquela penetração está causando dor para aquela mulher naquele momento. E outra coisa que dá
pelo menos na endometriose, que é comum demais, o que a paciente está usando? A paciente está usando algum tipo de pílula, né? Algum tipo de pílula anticoncepcional contínua. E um dos grandes efeitos colaterais da pílula anticoncepcional é a queda do libido. Então, se a pessoa não está com libido, uma Brastemp, e ainda sente dor, então esse momento é um caos na Terra, né? Não tem nada de bom para aquela pessoa. Ela está transando forçada, que ela não está afim, e ainda vai sentir dor. Então, assim, não tem como isso trazer memórias, né, para o corpo, para o cérebro, e aí é isso que a Caíssa falou, o cérebro entende que esse momento não está legal e ele vai fazer de tudo para te proteger desse momento. Então, vai virando um ciclo vicioso, né, negativo contra a relação sexual. Sendo que você pode mudar essa relação de outra forma, tentar fazer outras coisas enquanto não foi resolvido esse problema anatômico, né? Especificamente da endometriose, que a gente ainda vai falar de outras coisas, tá, gente? Está começando por endometriose, mas tem muita coisa para falar aqui nesse negócio, nesse quesito. Então, o libido precisa também ser avaliado nessa mulher, e a gente precisa... É o que a Caíssa falou, é o todo. Não adianta também, né? A paciente está toda inflamada, porque ela não vai ter só dor na relação, ela vai estar com dor da cólica, ou dor pélvica. Eu acho que vale a pena a gente explicar, Caíssa, sobre a dor pélvica crônica, que é uma grande possibilidade de acontecer com a progressão da endometriose. Explica pra gente o que é essa palavra aí, dor pélvica crônica. Só um minuto. É isso mesmo, né, que você falou. O objetivo de conversar com o casal, de explicar, né, de fazer essa educação sexual é exatamente eles entenderem, né, que existem outras formas, né, e que essa mulher precisa estar super excitada, porque a excitação do homem é muito diferente da excitação da mulher, né? E aí, falando agora sobre, só queria comentar, falando sobre a dor pélvica crônica, né? Vou dar um exemplo que é muito comum, né, na endometriose. É bem o que a gente já conversou, é mais ou menos a mesma coisa. Aquela mulher com endometriose, vamos supor que ela tem muita dor, muita cólica menstrual. Então, toda vez que ela tem cólica, toda vez que ela vai ficar menstruada, ela tem uma cólica menstrual forte. Então, o cérebro dela, ele vai entendendo, né? Opa, ela vai ficar menstruada, ela vai ter aquela dor. Então, vai proteger ela. E aí, vai proteger ela como? Contraindo essa musculatura. E aí contraiu essa musculatura, e isso vai acontecendo, imagina isso acontecendo durante 7, 9, 10 anos, que é mais ou menos o período de descoberta da endometriose. O cérebro dessa mulher, ele vai ficando, é como se ele ficasse doidão. Ele vai dando alarmes, toda hora ele vai disparando alarme de dor para essa paciente. Ela vai adquirindo, né, uma memória da dor, né? Para a gente entender como o nosso cérebro é. Outro dia, uma médica da UESP que eu estava assistindo, ela fez uma analogia muito legal. Você lembra o que você fez no seu aniversário há 10 anos atrás? Provavelmente não. Provavelmente foi um dia legal, mas você não lembra. E você lembra o que aconteceu no 9 de setembro de 2011? Enfim, acho que é 2011, lembra? 2011. 2011, lembra? Então, o seu cérebro, né, ele fica lembrando dessas coisas, né, ruins, da dor e tudo mais, porque ele quer te proteger. Então, cada vez que o cérebro lembra daquilo, ele dispara um alarme, e aí ele vai disparando o alarme o tempo todo. E daí, por isso que a gente precisa tratar o paciente como um todo. Porque se o paciente dorme mal, o cérebro dele vai disparar esse alarme.
Se o paciente come mal, o cérebro dele vai disparar esse alarme. Se a contração, se essa musculatura está muito contraída, o cérebro dele vai disparar esse alarme, né? Tanto que às vezes o paciente ele opera, né, e tudo mais, e mesmo assim ele continua com a dor, né? Então o cérebro dele então tá tenso, ou o paciente está dormindo mal e tudo mais, e esse alarme de dor não desliga, né? Então, isso é a dor pélvica crônica. O alarme de dor não desliga, o paciente tem essa memória da dor e sente dor, né, ali todo momento ou várias vezes no dia, né? Depende, depende aí do quadro do Independente da paciente. menstruação, né? Porque aí a dor Independente, pélvica vai ser qualquer exatamente, porque dia. exatamente, independente da menstruação. Às vezes a pessoa não tá, né, menstruada, não vai ficar menstruada e tudo mais, mas o cérebro dela ligou esse alarme de dor, né? Porque, né, às vezes dormiu mal, às vezes a musculatura tá tensa, né? O cérebro entende que vai acontecer alguma coisa ali, a musculatura tá tensa, então sente a dor, né? A E Cris está aí a gente perguntando. usa Ah, recursos e medicamentos, né? O médico usa medicamentos, né? E a gente usa recursos como o modelo biopsicossocial da dor para a gente se basear ali e ajudar o paciente, como os recursos da fisioterapia, a gente usa recursos, né, para desligar esse alarme de dor, né? uhum. A Crista perguntou se a fisioterapia pélvica ajuda em dores intestinais, dificuldade de evacuação. Com certeza, com certeza. Com certeza ajuda. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas eu mostro para os meus pacientes uma foto do assoalho pélvico, né? E aí dá para a gente ver que é a mesma musculatura, né? Tanto da região da vagina, né? Como do ânus. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui mostrar. É a mesma musculatura, né? Então, com certeza tem uma tensão aí, tem que avaliar com o médico também, né, para ver o que está acontecendo, mas provavelmente tem uma tensão aí também que o fisioterapeuta vai ajudar. Ótimo. E a alimentação ajuda a evitar as contrações. A alimentação tem a ver com essa questão da inflamação, né? Então ajuda, se você se alimentar bem, você fica menos inflamada. Se você se alimentar E mal, você assim, fica mais inflamada. Mais exatamente. inflamado. Tem alguns Então, estudos que mostram, por exemplo, né, também tem alguns estudos que mostram falta de vitamina B12, falta de vitamina D, né, acabam ajudando nessa dor crônica, acabam não ajudando o cérebro a desligar esse alarme de dor, né? uhum. Então, ó, E essa é, foto aqui que eu queria mostrar, dá para ver que bastante legal. aí? Dá pra Então, é ver, a dá pra foto do ver. assoalho pélvico. A Michelle, né, já conhece de core salteado, mas para os pacientes verem, né, aqui a região da vagina, aqui a região anal, e aí é o mesmo grupo muscular, né, a região do assoalho pélvico. Então, se essa região tiver tensa, a mulher também muitas vezes tem constipação intestinal, dores, né, e tudo mais, tá? Ótimo. É bom que assim, eu acho que agora, então, em relação à dor, né, a principal dor da endometriose, que é a penetração profunda, a gente já falou. Eu Uhum. acho que a gente precisa falar agora de uma outra dor relacionada a esse momento da relação sexual, que é o vaginismo, né? Que às Sim. vezes a pessoa nunca nem ouviu falar na primeira Uhum. relação da vida, não consegue ter relação, passa Uhum. anos e anos sem conseguir ter uma relação sexual e não saber o que está acontecendo, achar que é uma pessoa, né, fora do planeta, de outro mundo, É, por falta de conhecimento, ser julgada pelas outras pessoas ou ser julgada pelo parceiro. Então, acho que assim, a gente precisa falar até mais, aqui na rede social fala-se bem pouco, né? Até sobre o vaginismo. é, Então, explica aqui para a galera como que é essa situação. o vaginismo, né, ele é super comum e, infelizmente, é muito grande o desconhecimento, né,
até dos ginecologistas, né? É, assim, eu estou cansada de receber, mas assim, eu recebo muito, muito mesmo, paciente no consultório. Primeiro, assim, todo mundo acha que ele é louco, né? E os médicos muitas vezes indicam tomar um vinho. Não, toma um vinho que você vai relaxar. Olha, uma médica, meu Deus, isso é recente. Uma médica receitou Rivotril para paciente ter relação sexual. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha isso é recente. Então, assim, ainda hoje a gente vê muitos casos assim. E aí, o que que acontece? O que que é o vaginismo? O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura, né? Então, por que que aconteceu o vaginismo, né? Muitas vezes são questões emocionais do paciente, né, que foi contraindo essa musculatura, né? Pode ser secundário a uma endometriose, pode ser secundário a uma vulvodínia, que a gente ainda vai falar, né? Mas o vaginismo é uma contração involuntária dessa musculatura. Essa musculatura está tão contraída que nada consegue passar por ela, né? E aí, só da gente tocar, o paciente faz uma contração involuntária. E aí que a gente não consegue mesmo entrar, né? Isso é o vaginismo. E é muito comum a gente tratar o paciente, né, vir pelo vaginismo, a gente tratar o vaginismo, o paciente conseguir ter relação sexual e assim que o paciente consegue ter relação sexual, sente dor na profundidade e a gente descobre que era um vaginismo secundário à endometriose. Porque muitas vezes, provavelmente aquele paciente já sentia alguma dor referente à endometriose, mas é muito comum o paciente, ele não, eu não sei se você vê isso no seu consultório, mas eu vejo muito aqui. A paciente, ela não se conhece, ela não sabe onde dói, ela não sabe o que que acontece com ela. É Uhum, muito comum isso acontecer, né? A uhum. paciente, às vezes, você fala, nossa, às vezes você pergunta, né? Faz várias perguntas para o paciente, sente dor assim, sente dor assado? Não, não, não. Ah, não sei. Ah, eu sempre achei que isso era normal. E aí a paciente vem na segunda consulta, nossa, agora tudo que você me perguntou eu sinto, mas é porque a paciente sempre sentiu aquilo, só que a paciente Não estava não, atenta, né? não estava atenta a isso. Isso é super comum. E você estava falando, e eu lembrei que você já encaminhou o paciente exatamente isso, né? Que começou a Uhum, tratar com você e no final das contas você me encaminhou uhum. porque você achou que era Por conta da endometriose e era. endometriose. Pois E eu é. não sei se ficou claro para todo mundo, né? No vaginismo, essa paciente não consegue ter penetração. Não Ela consegue contrai ter tanto, penetração. fecha tanto, que não entra nem, não consegue nem fazer o exame Isso especular, mesmo. o exame ginecológico, não consegue fazer o toque, e muito menos não consegue entrar o pênis. Então ela não consegue Exatamente. ter Como eu penetração. mostrei aqui, né? Não entra nada nessa paciente, né? Não entra nada que o pênis está tentando entrar e não consegue, não entra nada. A paciente se sente de outro mundo, é bem isso que você falou, né? A paciente se sente de outro mundo. E aqui no consultório, uma das coisas, né, que faz a gente dar alta para o paciente é a gente colocar o espéculo. A gente faz antes o teste com o espéculo para o paciente chegar no ginecologista, né, e ficar Conseguir. mais tranquilo, e ficar mais tranquilo. E é um dia que eu adoro, porque o paciente sai muito feliz, né? O paciente muitas vezes nunca conseguiu fazer o exame, né? E aí a gente faz aqui e o paciente sai muito feliz da consulta. É um dia que eu adoro. É um atendimento que eu adoro, é o teste do espéculo. E normalmente, Caíssa, quais são as possibilidades de tratamento para o vaginismo, especificamente?
o que que a gente faz para tratar o vaginismo, É, né? é. A gente relaxa essa musculatura, a gente trabalha muito respiração do paciente, movimento, para o paciente ter uma boa consciência, né? Uma boa consciência, uma boa percepção da região pélvica. É, e aí a gente trabalha com terapia manual, a gente trabalha com o TENS, né? Com a eletroestimulação transcutânea. A gente trabalha com o laser, a gente trabalha com os dilatadores, a gente trabalha com o massageador perineal, e aí a gente ensina exercícios para o paciente fazer em casa também. E aí, depois que esse paciente está mais relaxado, a gente começa a ensinar ele a contrair, a relaxar, para ele entender o que que é uma contração, o que que é um relaxamento, para ele conseguir coordenar essa musculatura bem. Então, é assim que a gente trabalha com o vaginismo. E aí, o primeiro critério, né, de alta é o teste do espéculo. E aí, depois do teste do espéculo, a paciente tem que ter 3 relações sexuais sem dor. E aí, eu dou uma alta de 1 mês, o paciente volta depois para a gente ver como é que tá, né? Se continua tudo bem, se tem mais alguma coisa para melhorar. Qual É é a isso. frequência que tem que ir? A frequência, uma vez por semana, 2 vezes? Como que é? Geralmente é 1 vez por semana. Geralmente é 1 vez por semana. Tem paciente que faz 2, 3 vezes, assim, depende do caso, né? Da disponibilidade do paciente também. Mas geralmente é 1 vez por semana e o paciente faz exercício em casa todos os dias. Ou eu combino com algumas pacientes, eu combino algumas metas. Às vezes o paciente não consegue fazer exercício nunca. E aí, ok, não vai fazer exercício inicialmente, mas o paciente vai aos poucos se conhecendo. Então, um dia o paciente tem que tentar colocar o dedo na região pélvica, né? Tem que se conhecer. E aí o paciente fica um tempo nisso. Aí depois a gente começa a fazer, por exemplo, tem que fazer 2 exercícios na semana. Então, o paciente tem que cumprir isso. E aí o paciente também fica muito feliz de cumprir isso, é muito legal. E aí a gente vai aumentando gradativamente esse Ótimo. número. A Silva Tatá botou, para quem tem adenomiose, o tratamento é o mesmo. Hoje, Silva Tatá, a gente tá falando de dor, né? Dor na relação. Então, assim, se a pessoa, não importa o diagnóstico, se ela tem mioma, se ela tem endometriose, se ela tem adenomiose, né? Se ela tiver dor na relação, Hum, tem indicação de um acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica, entendeu? Não é uma sim. coisa específica, não é da doença, é a queixa, é a questão da relação que a gente está abordando hoje especificamente. Eu não sei se respondemos a sua dúvida. Mas vamos falar agora, né? Essa daí pega qualquer um, qualquer ginecologista Uhum, pode já ter sei que você vai falar. experiência. Essa daí é braba. A tal da vulvodinha. Gente, essa dor, né? Essa hipersensibilidade na região ali da perereca, vamos dizer assim, para ficar mais popular essa live. É Adoro. difícil, porque muitas vezes a paciente vem com queixa de uma ardência crônica. Às vezes a gente acha que é candidíase, a pessoa fica achando que tem candidíase de repetição há anos a fio, né? E normalmente o ginecologista foca na candidíase, né? Aí a pessoa já tomou 250 milhões de Aham, remédios falou para tudo. candidíase. A E não pessoa já melhora tomou esse negócio. Fluconazol semanal, diário, qualquer coisa, e já passou 250 milhões de creme. E aquela sensibilidade, aquela ardência, aquela dor, aquela Nossa. coceira, não passa nunca na perereca da ser humana. E isso pode ser a tal da vulvodinha. Explica aí Uhum. tecnicamente que eu botei numa forma de perereca aqui para facilitar a galera para Adorei, entender. adorei. Adorei. Então, a vulvodinha
são terminações nervosas em excesso na vulva, né? Essas terminações nervosas em excesso na vulva acabam causando essa ardência vulvar. Algumas mulheres relatam pontadas, outras queimação, né? Cada uma relata uma coisa diferente, mas é dentro desse contexto, né? E a vulvodínia, ela pode acontecer por várias, né? Tem várias causas, como alterações hormonais, inflamação, de acordo, né, com a alimentação, muito embutido, farinha branca, aquelas coisas, né, que a gente sabe, oxalato de cálcio, também fatores psicossomáticos. Então, tudo isso pode causar essas terminações nervosas em excesso na vulva. E o teste para saber se tem vulvodínia, né? É claro que tem, né, aquela questão, a paciente tem que estar sentindo dor há mais de 6 meses, tem que excluir outras, né, outras patologias, tem que excluir a infecção, né, líquen escleroso, né, endometriose, tem que excluir outras coisas com o médico. E aí tem o teste do cotonete, né? Que aí no teste do cotonete, a médica, né? A gente faz o teste aqui também para ajudar, porque muitos médicos ainda não têm esse conhecimento da vulvodínia, então a gente faz o teste aqui também e a gente encaminha para o médico, né? Depois, se for o caso. Então a gente faz esse teste do cotonete, a gente passa o cotonete em pontos específicos da vulva dessa mulher, né? E aí essa paciente, a gente explica para ela que é normal ela sentir um incômodo nesse teste do cotonete, né? Porque é a região da vulva, é uma região sensível, então é normal ela sentir um incômodo, mas se ela sentir uma pontada, uma ardência, uma queimação, ela tem que relatar para nós, né? E ela tem que de 0 a 10, de 0 a 10 de dor, ela tem que quantificar para a gente o quanto ela sentiu dor naquele ponto. E aí, assim, é batata, a gente vai ali de levinho, a gente vai assim, ó, de levinho no paciente, tipo assim, o paciente faz logo assim. E aí a gente, né, encaminha para o médico e muitas vezes precisa de medicação, né, para relaxar essas terminações nervosas em excesso, né? Então, muitas vezes precisa de medicação, às vezes alguma pomada, também com gabapentina, né? Às vezes com hormônio, se a alteração hormonal for, né, uma causa para ela, da vulvodínia. Então, o médico passa os medicamentos e o fisioterapeuta trata dessensibilizando a região. A gente dessensibiliza essa região. Então, a gente usa vibração, né? Essa região está muito ali, muito ativada, né? Hipersensível. Então, a gente usa vibração, a gente usa calor, a gente usa frio, a gente relaxa essa musculatura, porque a musculatura também vai relaxando em proteção, né, a essa dor. A musculatura vai contraindo em proteção a essa dor, então a gente também relaxa essa musculatura. Muitas vezes também são mulheres que não têm coordenação da região, não têm percepção, uma boa percepção, então a gente trabalha essas questões também, né, de acordo com a individualidade de cada paciente. E a vulvodínia também é uma dor crônica, né, então é importante a gente trabalhar com o modelo biopsicossocial, espiritual, né, nesse paciente também. Ótimo. E não é uma situação muito fácil, né? Existem vários tratamentos, até com antidepressivos, até anestésico local, anti-inflamatório local. É uma Exatamente. situação complicada. É uma situação complicada. É um processo, exatamente. É um processo e não é assim linear. Vulvodínia não é linear. Às vezes está tudo bem, a pessoa está tratando e tudo mais, mas aí ela ficou muito irritada numa semana e começa a arder muito. Não estava ardendo há um tempo e começa a arder muito. Às vezes essa paciente comeu tomou, é muito comum, isso é muito comum. A paciente no final de semana tomou álcool.
bebeu, né, tomou bebida alcoólica e aí chega na sessão morrendo de dor. Páscoa, meu Deus, na Páscoa, muita mulher no consultório depois da Páscoa com muita ardência por conta de comer muito chocolate. Às vezes a menstruação, o sangue, ele é tóxico, né? Então a gente até passa várias dicas pro paciente, para a paciente quando ela está menstruada, para ajudar, né, a menstruação a não piorar essas terminações nervosas, né, da vulva, não irritar ainda mais essa vulva. E aí, às vezes, a paciente ficou menstruada, então voltou tudo, voltou a arder e tudo mais, não teve tempo de colocar um absorvente interno, e aí arde muito. Calma. Então, assim, não é linear, não é ali você tá tratando e tá dando tudo certo, vai melhorar, não. A vulvodine, ela requer um pouco mais De de paciência. cuidado, né? De cuidado, de paciência e de autogerenciamento do paciente, porque ele tem que entender tudo que causa aquela ardência, né? E ele tem que agir, ele tem que intervir antes de causar, né? Exatamente. E eu acho que para finalizar, eu tenho falado bastante aqui no meu Instagram, né, sobre perimenopausa, sobre menopausa. Então, a mulherada que os hormônios, os ovários já estão falhando, vai ter como consequência, entre outras queixas, o ressecamento vaginal. Então, essa vagina vai ficando atrofiada. Eu sempre brinco, entre aspas, que a mulher da menopausa vai ficando virgem. Vai ficando virgem de novo. O negócio vai fechando num grau e que muitas mulheres, se não ficar ligada, nem observa, continua tendo relação, começa a ter dor. E só depois de um tempo que pensa nessa hipótese, né, do ressecamento vaginal e por isso está tendo dor na relação. E anatomicamente vai ficando mais fechado mesmo. Até para colher o preventivo vai ficando mais difícil. Algumas pacientes que não fazem reposição porque não querem ou porque tem algum tipo de contraindicação, eu uso o bico de pato de virgem, que nem a gente não usa em virgem, tá? A gente não colhe preventivo em mulheres virgens. Mas para a mulher na menopausa, esse espéculo vaginal, esse bico de pato bem fininho, funciona muito bem nesse processo, porque está muito fechado, muito atrofiado. Então, a ginecologia vai ajudar essa paciente a partir do momento que puder, né? Se ela puder usar hormônio, ela vai usar o hormônio vaginal, né? O estriol vaginal. Se ela não quiser ou se ela não puder, a gente orienta a usar o lubrificante e eu sempre oriento a usar o óleo de coco nesses momentos de ressecamento vaginal, até para quem não está na menopausa, né? Então, pode usar óleo de coco à vontade lá na perereca, lá dentro da perereca. Só não pode misturar o uso do óleo de coco com a camisinha, porque o óleo de coco pode destruir o látex. Então, se o preservativo for usado, pode ser que ele ele pode romper e em relação à contracepção ter algum risco. Então, a gente tem como manipular, como tentar ajudar essa mulher da menopausa com com essas medidas, né? Mas eu acredito que a fisioterapia também tem como ajudar essa mulherada que está ficando com o negócio fechado toda a vida. Sim. Então, eu vou relatar para você um caso que eu atendi hoje. Vamos lá. Paciente menopausada chegou para mim por conta de incontinência urinária. E ela chegou para mim por conta de incontinência urinária, querendo fazer radiofrequência. Inicialmente, ela me procurou porque a prima dela em Florianópolis está fazendo radiofrequência e falou com ela que está tendo muito resultado e tudo mais. E aí ela me procurou para fazer a radiofrequência. Então, eu fui fazer a anamnese dela, né? Fui colher toda a história dela. E aí, menopausada,
um parto normal e um cesárea, já fez uma cirurgia de sling, colocou um sling, mas mesmo assim ela continuou com incontinência urinária. E aí eu expliquei para ela, né, toda a função da musculatura do assoalho pélvico, expliquei para ela sobre a radiofrequência, que sim, que ia ajudar a melhorar o colágeno da região, né, que é super importante na menopausa, né, e aí eu fui avaliar a musculatura dela. Conversamos, né, muito e tudo, ela me contou várias coisas, fui avaliar a musculatura dela. Então, essa mulher, ela me procurou por conta da incontinência urinária, né? E aí eu expliquei para ela que é ok, que a radiofrequência é interessante, mas que ela também precisa de trabalhar a função dessa musculatura, né? E aí na avaliação eu vi que ela não contraía nada, ó. Olha aqui pro meu ombro. Eu trabalho com esse ombro aqui o dia inteiro, porque eu mostro tudo nele. Então, olha aqui pro meu ombro, né? Isso é uma contração do assoalho pélvico, né? Um relaxamento e uma contração. Então, essa paciente, ela contraía assim, ó. Ela não tinha função nenhuma na musculatura do assoalho pélvico dela. Ela demorava muito tempo para relaxar. Então, ela contraía assim e ela demorava muito tempo para relaxar. E ela contraía assim depois dos meus comandos, porque inicialmente ela contraía abdômen, bumbum, ela contraía tudo menos o assoalho pélvico. Mas aí depois dos meus comandos, depois que eu ensinei para ela contraiu o assoalho pélvico, mas assim, ó, e com dificuldade de relaxar, demorando um tempo maior para relaxar. Tá, e aí eu fui palpando a musculatura do assoalho pélvico dela e tinha vários pontos gatilhos, vários nódulos, né? Vários pontos de tensão no assoalho pélvico dela. E aí ela me relatou que ela sentia muita dor para ter relação sexual e que ela não conseguia mais ter orgasmo, que o marido dela, ele vinha, acho que de 2 em 2 semanas, e ele queria ter sexo, e que ele ficava insistindo, que ele era ótimo, que ele tentava super excitar ela, que ele era ótimo, mas que ela não tinha, ela não conseguia mais, porque ele vinha, ela já pensava, ai meu Deus, vai doer e tudo mais, né? E ela não conseguia mais ter orgasmos, o que ela teve a vida toda. Então, isso é a menopausa. Isso é a síndrome geniturinária da menopausa. E aí, o que é que a fisioterapia vai fazer? A fisioterapia, a gente pode fazer lá a radiofrequência, vai ser ótimo para ela, vai ajudar no tratamento, mas o mais importante é a gente trabalhar essa musculatura, a gente dar função para essa musculatura. Por quê? Porque essa musculatura tá fraca, né? Também tá com dificuldade de relaxar, né? Então ela tá com incontinência urinária, ela não consegue mais ter orgasmo, provavelmente porque essa musculatura tá muito fraca, né? E ela sente dor na relação sexual, né? Ela sente dor na relação. Então a gente tem que trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, a função, a coordenação e o relaxamento para ela parar de sentir dor na relação, né? E trabalhar. Pode Eu ia falar. perguntar se existe, né, nos congressos de fisioterapia pélvica, existe alguma orientação, alguma indicação de fisioterapia assim, profilática para essa fase, né, da perimenopausa, da menopausa, tanto para evitar incontinência nessa fase, que pode acontecer, quanto para pessoas, né, trabalhar a musculatura mesmo e continuar, né, ativo, né? Sim, sim, Nesse sim, momento. tem, com certeza, com certeza. Inclusive, né, tem artigos, não é comum no Brasil, né? Tem lugares da Europa que é super comum. Uma conhecida está morando na China e já fiquei sabendo que por lá também isso é bem falado. Mas aqui no Brasil, né, a gente não tem esse hábito, mas nós temos estudos mostrando que antes da mulher engravidar, antes da mulher pensar em engravidar,
é interessante ela já procurar a fisioterapia pélvica e começar todo um trabalho. Porque só o bebê, né, no assoalho pélvico, independente de ter parto normal ou cesárea, não estou falando isso, mas só de ter o bebê ali em cima desse assoalho pélvico, né, já está causando disfunções, já está enfraquecendo o assoalho e tudo mais, né? Tanto que depois do parto, quando o assoalho pélvico volta ao normal, ele na verdade não volta ao normal. Tanto no parto cesárea como no parto normal, o assoalho pélvico nunca vai ser o que ele era antes da gestação. O máximo que ele vai chegar é ali como ele ficou com 21, 22 semanas de gestação. Isso são estudos, né, que falam isso. Então, nós temos estudos falando isso, que o indicado é a mulher procurar a fisioterapia pélvica quando ela pensa em engravidar. Maravilhoso isso, ó. Já é um vídeo para você fazer no seu Instagram falando isso, porque a gente Pois precisa é, educar eu as tenho várias pessoas. ideias. Me falta tempo e coragem, porque assim, porque eu morro de vergonha, né? Essa é a primeira live? Oi? Essa é a sua primeira live da Ah, não, vida? já fiz algumas assim, mas muito esporádicas, né? Quando me convidaram, mas assim, muito esporádico. Eu não faço normalmente. Então, ó, a live já passou, o nervoso já passou, a live já está Olha acabando. só, Ó, como passa rápido. olha Coração só, é isso. verdade. CMT. A Caíssa entrou na CMT, né? Tô Pela minha amando, indicação. mudando Então super a minha vida, você não tem noção. agora, ó, só crescimento aí no seu Instagram, rumo ao objetivo C. Isso aí, E olha, isso aí. galera, foi muito bom essa live. Vou deixar salva aqui no meu Instagram, porque é uma coisa que realmente eu não falo muito. Então vai ficar salvo se vocês conhecerem alguém para depois encaminhar essa live, pessoas que estão sofrendo nesse processo, né, da relação sexual. Vou deixar aqui salva. Quem não segue Caíssa, siga Caíssa, né, para saber mais sobre essas questões da fisioterapia pélvica. Que aqui o Instagram aqui é aberto para essas conexões e para um puxar o outro, como eu falei antes, que a gente está aqui para puxar as outras pessoas, Isso né? Para todo mesmo, isso mundo aí. crescer, para os pacientes se informarem, para os seguidores se informarem, para os profissionais passarem a informação, porque a vergonha. Hoje a paciente falou que eu falei, eu nem lembro mais que eu falei. Vergonha não paga boleto. Adorei, Temos que ser sem vergonha mesmo. adorei. Não pagar boleto tá tirando a chance, a oportunidade de pessoas que não podem pagar a consulta, de repente, Com e que certeza. vai ter a oportunidade de aprender, de mudar alguma coisa no estilo de vida e já ter alguma melhora mesmo sem passar pela consulta, né? Uhum. Então a gente está aqui para ajudar as outras pessoas, esse é o objetivo principal que eu acredito dessa rede social especificamente aqui. É por isso que eu gosto daqui. Quer dar seus últimos recados? Bom, é isso. Vou falar uma frase, né, que serve muito para dor crônica e que tem muito a ver, tem super a ver com a CMT, com o que a gente está fazendo, né? Se você acha que você tem um problema, você tem. Se você acha que você não tem, você realmente não tem esse problema, né? É bem isso. A É vida é um bem isso. espelho, a vida é um espelho, a gente cria 100% da nossa realidade. A gente pode estar criando até as doenças. E, infelizmente, isso é um problema. Exatamente. Então, gente, Caíssa, obrigada. Muito Vamos aí obrigada a convidar você. outras. Obrigada por toda a força. Obrigada por tudo. Você é maravilhosa como médica e como ser humano. Obrigada. Gente, boa noite para todo Boa mundo. Até noite. semana que vem, que já vai ter outra live. Ah, Segunda-feira, isso mais aí, uma legal. live.
quando eu começo com live, eu fico louca das lives. Depois eu... Então vamos ficar louca das lives por aqui. Boa noite. Isso aí. Tchau, Vamos gente. marcar uma live qualquer dia, Mi, para falar só de menopausa. Vamos combinar. Mas Vamos combinar, só de menopausa. Fala. Isso aí. Então tá, beijo, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.